Olá, queridos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez, continuando a nossa leitura bíblica, né, da palavra do Senhor, e estamos aqui nos evangelhos, né? Estamos avançando cada dia mais e é maravilhoso, para mim é incrível poder ler a palavra do Senhor, poder ler a história dele enquanto ele passou por aqui, né? E o que ele tem para uma eternidade, né? Então isso é maravilhoso. E eu estou desfrutando cada dia mais dessa leitura, tanto Antigo Testamento quanto Novo. Para mim é uma delícia poder me chegar nesse lugar, desfrutar desse lugar. Como é bom poder desfrutar da palavra do Senhor, né? E eu espero que para você também esteja sendo bom, né? Esteja sendo maravilhoso, é uma delícia poder desfrutar disso e que você esteja sendo tocado pelo Senhor, né? E, sinceramente, esse é o meu desejo, essa é a minha intenção, que você olhe para a palavra de uma forma diferente, com um desejo diferente, né, de contemplar cada vez mais Ele. Amém? Vamos orar para que a gente possa começar, mas antes disso, já incentivo a você, compartilha com alguém, né, como tem sido maravilhoso para você ler a palavra. Fala para alguém, fala, olha, eu tenho descoberto coisas novas, o Senhor tem falado comigo nisso, nisso, nisso. Compartilha com alguém. Tem sido resposta para o meu clamor, para o meu desespero, para a minha angústia. Compartilha com alguém. A palavra do Senhor, ela não foi feita para ser retida para nós, ela foi feita para ser compartilhada com o máximo de pessoas possível, então faça isso. Em nome de Jesus, já deixa seu joinha aí, seu comentário e vamos seguir, vamos embora, vamos avançando. Amém? Pega seu papel, sua caneta, deixa perto aí, para que se caso o Senhor fale ao seu coração ou algum texto ressalte aos seus olhos ou apareça alguma dúvida, você anote ou deixa aí nos comentários ou depois manda mensagem para a gente no particular e a gente vai juntos esclarecendo tudo aquilo que a palavra talvez gerou uma dúvida, se a gente tiver a resposta, né? Senão a gente vai buscar Deus junto e descobrir aquilo que o Senhor tem para falar. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse tempo, por mais essa oportunidade que nós estamos tendo, Senhor, de ler a Tua palavra juntos, de avançar juntos naquilo que o Senhor tem para nós. Obrigado porque o Senhor é bom o tempo todo. Obrigado porque o Senhor tem aberto os nossos olhos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem falado conosco todos os dias. Somos gratos ao Senhor pela graça, pela Tua manifestação sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá? Marcos, capítulo 6. A gente vai começar com Marcos hoje, capítulo 6. E vamos continuar aquele mesmo esquema de leitura, né? Intercalando as mesmas histórias durante os evangelhos. Marcos, capítulo 6, versículo 1. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado de seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos dos que ouviam ficavam admirados. De onde vêm-lhe estas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, o filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhe disse: só em sua própria terra, entre os seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra e não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor-lhe as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Agora Mateus capítulo 13, a partir do versículo 54. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde lhes vem esta sabedoria e este poder milagroso? Não é este o filho do carpinteiro? O nome da sua mãe não é Maria? E não são os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhe disse: só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra.
e não realizou ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Agora a gente vai para Lucas capítulo 4, versículo 16. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia do sábado entrou na sinagoga, como era do seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente, assentou-se na sinagoga. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele, e começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as suas palavras de graça que saíam dos seus lábios. Mas perguntavam: Não é este o filho de José? Jesus lhe disse: É claro que vocês me citarão em Provérbios: Médico, cura-te a ti mesmo. Faz aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Continuou ele: Digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Asseguro-lhe que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Serepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, e o profeta, todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se e expulsaram-no da cidade, e o levaram até o topo da colina, sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo ao precipício abaixo. Mas Jesus passou por ele, entre eles, e retirou-se. Agora Mateus capítulo 9, versículo 35. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Marcos, capítulo 6, agora o finalzinho do versículo 6 e o versículo 7. Jesus passou a percorrer os povoados ensinando. Só o finalzinho do versículo 6, ok? E agora a gente vai para Mateus, capítulo 10. Vamos seguir. Chamando seus discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar demônios imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes se dirijam às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos e ressuscitem os mortos. Purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu salário. Na cidade ou povoado em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los e fiquem em sua casa.
até partirem. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Agora a gente vai para Marcos, capítulo 6. Só um minuto. Marcos, capítulo 6, o versículo 7, que diz assim: chamando os 12 para juntos de si, enviou-os de dois em dois, e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Estas foram as instruções: não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão, não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos. Calcem sandálias, mas não levem túnicas extras. Sempre que entrarem numa casa, fiquem ali até partirem. E se algum povoado não os receber, nem os ouvir, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem de lá, como testemunho contra eles. Agora, Lucas, capítulo 9. Jesus, reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar demônios, todos os demônios, e curar doenças. E os enviou a pregar o reino de Deus e a curar enfermos, e disse-lhes: não levem nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra. Na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até partirem. Se não os receberem, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem daquela cidade, como testemunho contra eles. Agora Mateus, capítulo 10, o versículo 14. Se alguém não os receber, nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés. Quando saírem daquela casa ou cidade, eu lhes digo a verdade. No dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunhas, e eles aos gentios. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizê-lo. Naquela hora lhes será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. O irmão entregará à morte o seu irmão, e o pai o seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando forem perseguidos num lugar, fujam para o outro. Eu lhes garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta o discípulo ser como o seu mestre e ao servo como seu senhor. Se o dono da casa for chamado Beelzebul, quanto mais os membros da sua família. Portanto, não tenham medo deles. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. O que eu lhes digo na escuridão, falem à luz do dia. O que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem dos telhados. Nem tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão, sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante de meu Pai que estás nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Não pense que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para fazer que o homem fique contra o seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família.
Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem acha a sua vida a perderá, e quem perder a sua vida por minha causa a encontrará. Quem recebe vocês, recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. Se alguém der, mesmo que seja um pedaço, apenas um copo de água fria a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Agora, Mateus capítulo 11, somente o versículo 1. Quando acabou de instruir os seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galiléia. Marcos 6, capítulo 6, versículo 12. Eles saíram e pregaram ao povo para se arrependesse. Versículo 13. Expulsaram muitos demônios e ungiram muitos doentes com óleo e os curavam. Lucas, capítulo 9, versículo 6. Então eles saíram e foram pelos povoados pregando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. Agora, Mateus, capítulo 14. Por aquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu os relatos a respeito de Jesus e disse aos que o serviam: Este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos. Por isso estão operando nele poderes milagrosos. Pois Herodes havia prendido e amarrado João, colocando-o na prisão, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Porquanto João lhe dizia: Não te é permitido viver com ela. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, porque este o considerava profeta. No aniversário de Herodias, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou tanto Herodes que ele prometeu sob juramento dar-lhe o que ela pedisse. Influenciada por sua mãe, ela disse: Dê-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou aflito, mas por causa do juramento e dos convidados, ordenou que lhe fosse dado o que ela pedia e mandou decapitar João na prisão. Sua cabeça foi levada num prato e entregue à jovem, que a levou à sua mãe. Os discípulos de João vieram e levaram o seu corpo e o sepultaram. Depois foram contar isso a Jesus. Agora a gente vai para Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 14. O rei Herodes ouviu falar dessas coisas, pois o nome de Jesus havia se tornado bem conhecido. Algumas pessoas estavam dizendo: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso estão operando nele poderes milagrosos. Outros diziam: ele é Elias, e ainda outros afirmavam: ele é um profeta como um dos antigos profetas. Mas quando Herodes ouviu essas coisas, disse: João, o homem a quem decapitei ressuscitou dos mortos. Pois o próprio Herodes tinha dado ordens para que prendessem João e o amarrassem e o colocassem na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, com a qual se casara. Porquanto João dizia a Herodes: Não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. Assim, Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo, porque Herodes temia João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo. E quando o ouvia, ficava perplexo, mesmo assim gostava de ouvi-lo. Finalmente, Herodias teve uma ocasião oportuna. No seu aniversário, Herodes ofereceu um banquete aos seus líderes mais importantes, aos comandantes militares e às principais personalidades da Galiléia. Quando a filha de Herodias entrou e dançou, agradou Herodes e aos convidados. O rei disse à jovem: Peça-me qualquer coisa que você quiser, e eu lhe darei. E prometeu-lhe sobre juramento: Seja o que for que me pedir, eu lhe darei, até a metade do meu reino. Ela saiu e disse à sua mãe: O que pedirei? A cabeça de João Batista, respondeu ela. Imediatamente a jovem
Apressou-se em apresentar-se ao rei com o pedido: desejo que me des agora mesmo a cabeça de João Batista num prato. O rei ficou aflito, mas por causa do juramento e dos convidados, não quis negar o pedido à jovem. Enviou, pois, imediatamente um carrasco, com ordem para trazer a cabeça de João. O homem foi e decapitou João na prisão, e trouxe a sua cabeça num prato. Ele a entregou à jovem, e esta a deu à sua mãe. Tendo ouvido isso, os discípulos de João vieram e levaram seu corpo, e o colocaram num túmulo. Agora Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 6. Então eles saíram e foram pelo povoados, pregando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Herodes, o tetrarca, ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque algumas pessoas estavam dizendo que João tinha ressuscitado dos mortos, outros que Elias tinha aparecido, e ainda outros que um dos profetas do passado tinha voltado à vida. Mas Herodes disse: João, eu decapitei. Quem, pois, é este a quem ouço essas coisas? E procurara vê-lo. Agora, capítulo 3, versículo 19. Todavia, quando João repreendeu Herodes, o tetrarca, por causa de Herodias, mulher do próprio irmão de Herodes, e por todas as outras coisas más que ele tinha feito, Herodes acrescentou a todas elas há de colocar João na prisão. Agora a gente vai para Mateus, né? Volto para Mateus, capítulo 14. Ouvindo que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: Eles não precisam ir, deem-lhes vocês para comer. Eles lhe disseram: Tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Traga-nos aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentassem na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu aos seus discípulos, a estes a multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos, cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 30. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: Venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram no barco para um lugar deserto, mas muitos dos que o viram tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto e já é tarde. Mas embora o povo manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: Dei-lhe vocês algo para comer. Eles lhes disseram: Isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão para dar-lhes de comer? Perguntou ele: Quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupos de 100 e de 50, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou aos seus discípulos para que os servissem ao povo.
e também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Agora Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 10. Ao voltarem aos discípulos, relataram a Jesus o que tinham feito. Então ele os tomou consigo e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida. Mas a multidão ficaram sabendo e o seguiram. Ele as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e disseram: Manda embora a multidão, para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em lugar deserto. Ele, porém, respondeu: Dê-lhe vocês algo para comer. Eles disseram: Temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para toda essa multidão. E estava ali cerca de 5.000 homens. Mas ele disse aos discípulos: Façam-nos assentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram, e todos se assentaram. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, deu graças e os partiu. Em seguida entregou aos discípulos que os servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos de pedaços que sobraram. João, capítulo 6, a partir do versículo 1 mesmo. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades. A grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e assentou-se com os seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: Onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que iria fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não compraria pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Filipe, Pedro, e tomou a palavra: Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: Mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: Ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos, com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Agora a gente volta para Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele, para o outro lado. Enquanto eles despediam a multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: É um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou?
Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegarem a Genezaré, quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram seus doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudesse tocar na borda do seu manto, e todos os que neles tocaram ficaram curados. Agora, Marcos capítulo 6, a partir do versículo 45. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos para que entrassem no barco e fossem diante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu ao monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos os tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré e ali amarraram o barco. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes em macas para onde o ouviam que ele estava. E aonde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças, suplicavam-lhe que pudessem pelo menos tocar na borda do seu manto. E todos os que nele tocavam eram curados. João, capítulo 6, a partir do versículo 14. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo Jesus que o pretendiam proclamar o rei, à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar e entraram no barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte, as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse: sou eu, não tenham medo. Então resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. Deixa eu só conferir uma coisa. Ok. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado no outro lado do mar, João capítulo 6, continuando, tá? Versículo 22. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali e que Jesus não havia entrado nele com seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido o pão, após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram: Mestre, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando porque viram os sinais milagrosos. Não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhe será dada. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então lhes perguntaram: qual sinal milagroso mostrará para que o vejamos e creiamos em ti? O que farás? E os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer pão dos céus.
Declarou-lhes Jesus: digo a verdade, não foi Moisés quem lhe deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca mais terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creram. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei, pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e a sua mãe? Como ele pode dizer: desci do céu? Respondeu Jesus: parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná do deserto, mas morreram. Todavia aqui está o pão que desceu do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si. Como pode este homem oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhe disse: eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Dessa mesma forma como o Pai que vive em mim enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é esta palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. A palavra que eu lhes disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio que deles não criam e quem iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhes seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então Jesus lhe respondeu: não fui eu que escolhi os 12? Todavia, um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, o filho de Simão Iscariotes, que, embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de trair. Amém? E a gente vai parar por aqui. Amanhã a gente continua. Que Deus te abençoe poderosamente e até amanhã.